Fé não é uma ideia religiosa. Fé é uma atitude que nós temos que ter todos os dias. É sobre isso que eu quero falar com você. A fé que move o extraordinário. Mas antes, quero convidar você a se inscrever se você não é inscrito, compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar o seu joinha aí, comentar, para que assim esse vídeo seja entregue para mais pessoas. Hoje eu quero falar sobre isso com você, iniciando aí o mês de maio, né? Acabamos de finalizar o mês de abril e tenho certeza que esse mês vai ser um mês completamente abençoado na tua vida, na tua casa, na tua família. E eu quero falar com você sobre esse princípio que é a fé. Quando nós entendemos a fé, quando nós vivemos de acordo com ela, a nossa vida ela é mudada, a nossa vida é transformada e nós conseguimos viver a vontade de Deus para nós. Por quê? Porque a vontade de Deus não é aquilo que nós estamos vendo, é aquilo que nós não estamos vendo. Olha o que a palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus 11:6. Vem comigo, lê junto aí comigo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se eu não tenho fé, eu estou desagradando a Deus. Às vezes você pensa, eu pequei, eu isso, eu aquilo, desagradei a Deus. Às vezes você acha que é só isso que desagrada a Deus. Mas a palavra é clara, ela está dizendo o seguinte: sem fé é impossível, não tem como agradar. Eu estou vivendo uma vida em santidade. Eu estou arrotando santidade. Você está sendo, infelizmente, apenas um religioso. Pastor, eu não tenho que viver em santidade? Tem que viver em santidade. Mas só que você acha que está agradando a Deus, mas o seu coração está endurecido. Você não crê que Ele pode mudar a tua vida, você não crê que o milagre pode acontecer, você não crê que Ele pode mudar a vida da tua família, da tua casa, do teu marido, da tua esposa, do teu filho, o que quer que seja. Para você é Deus no meu coração, Deus nos céus e Deus no meu coração, Ele me ama. Não, diferente, Deus é real, Deus é vivo, Deus, Ele existe, Ele vive e reina para todo sempre. Então entenda algo, sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra continua: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Os céus se movem pela nossa fé. De acordo com a nossa fé, os céus vai se mover em nosso favor. Então, a nossa fé atrai os céus. A nossa fé atrai a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque a vontade de Deus ela prevalece quando nós caminhamos em fé. Agora, se você vive de acordo com o que você está vendo, infelizmente a vontade de Deus não vai acontecer. Porque Deus ele não age no natural. Deus ele não governa, Deus ele não faz de acordo com o natural. Deus ele governa e age de acordo com o sobrenatural, é o invisível. Fé é o que? Fé é certeza. Como eu falei nas outras semanas, fé não é emoção. Fé é convicção, é certeza. Fé é a certeza disso. Tá entendendo ou não? Não é o que eu vejo. Porque muitas vezes nós falamos assim: Deus, eu vou dar testemunho quando o Senhor fizer um milagre. Beleza, não é que você não deva dar testemunho porque Deus fez um milagre na tua vida. Mas você só crê que Deus fez depois que aconteceu. Fé é diferente. Fé, o crer em Deus verdadeiro é assim: Deus falou, já aconteceu. Quer um exemplo disso? O centurião. O centurião, ele falou: olha, Senhor, é o seguinte, o Senhor não precisa ir até lá, fica tranquilo, basta uma palavra e o meu servo vai ser curado. Ponto final. Então, ele está falando assim, e o Senhor falou: seja feito conforme você diz, conforme a sua vontade. Presta atenção. E aí Deus olha para esse homem e Deus fala assim para os discípulos, né? Eu nunca foi visto tamanha fé como a desse homem. Então, Deus está falando assim, uma fé verdadeira, uma fé, vou usar dessa forma, hein? Uma fé maravilhosa, uma fé que agrada a Deus, é uma fé dessa forma. Senhor, ele está dizendo assim para o Senhor quando ele fala isso basicamente: Senhor, eu não estou vendo ele curado, mas se o Senhor disse, se a tua palavra for liberada, eu tenho certeza que ele está sendo curado. E sabe o que é mais lindo dessa história? Que quando ele volta, quando ele está voltando lá para a cidade dele, para a casa dele, ele, no meio do caminho, ele encontra um servo. E aí esse servo fala: Senhor, fica tranquilo, ele já está curado. Aí ele fala: que horas que foi que ele foi curado? Aí esse servo fala, aí ele olha e fala: foi na mesma hora que Jesus tinha falado para ele
Na mesma hora que Jesus liberou a palavra. Só que nós precisamos ver para crer. Deus não funciona assim. Fé não é eu ver para crer. Nós não podemos viver de acordo com o que nós vemos. A palavra já diz em 2 Coríntios 5,7. Nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Então entenda isso. Uma fé que agrada a Deus é essa fé. Quer um exemplo? A fé, ela nos move. Entende ou não? Quem tem fé se move para o milagre. Quem tem fé crê que o milagre já aconteceu. Quer ver um exemplo de que a fé move? Existia uma mulher. A mulher do fluxo de sangue. Ela tinha procurado vários e vários médicos, já gastou todo o dinheiro, tinha grana, gastou tudo, mas não resolveu a vida dela. E aí, certo dia ela está na casa dela, presta atenção. Ela está lá na casa dela. E aí ela fica sabendo, bochichinho aqui, bochichinho ali, que Jesus está no povoado. E aí ela olha e fala assim, ela tem fé, presta atenção. Ela crê, ok? Nossa! Meu, se eu tão somente tocar na orlinha do manto dele, eu certamente serei curado. Ela não quer tocar nele, por quê? Porque naquela época, quem estava na condição que ela estava, era considerado impuro. Então, se ela tocasse alguém, a pessoa era considerada impura também, ficaria impura. Só que, claro que com Jesus é o contrário. Quando nós tocamos nele, não é ele que fica impuro. É nós que ficamos puros, nós que ficamos curados. Enfim, e aí, ela fala assim... Se eu tão somente tocar, certamente, com toda a certeza eu serei curado. E às vezes nós vivemos dessa forma. Nossa, se eu entregar minha vida para Jesus, eu acho que minha vida muda. Se eu me posicionar de uma forma diferente, eu acho que as coisas vão ser diferentes. Se eu abandonar o pecado, eu acho que vai ser melhor para mim. Se eu abandonar as drogas, eu acho que vai ser melhor para mim. Se eu abandonar a bebida, largar a bebida, eu acho que vai ser melhor. Só que, qual é a diferença? Nós cremos que se nós fizermos isso, vai mudar. Nós cremos que Deus pode mudar a nossa vida. Nós cremos que uma vida com Deus é uma vida diferente. Mas qual é o problema disso? O problema é que nós só falamos que cremos, nós não nos movemos como quem crê. Uma pessoa que tem fé, ela se move de acordo com o que ela crê. É igual o Pedrão lá. Mestre, se é o Senhor, manda eu ir aí andar sobre as águas. Ele falou, então vem. E aí ele ouviu a palavra, ele creu na palavra e ele se moveu. Teve fé para andar naquela palavra. Só que estava andando, estava lindinho, bonitinho. Começou a bater o vento do lado, o vento do outro. O que aconteceu? Ele olhou as circunstâncias. E é isso que nos impede de nos movermos em fé. Nós olhamos muito para as circunstâncias. E aí, ele afundou. E aí o Senhor resgatou ele e falou, oh, meu Deus, até quando, meu irmão? Até quando? Ô, homenzinho de pequena fé, até quando você vai duvidar? E é isso que Deus está falando para você, até quando você vai duvidar? Enfim, voltando para a mulher do fluxo de sangue, só para você entender, eu falei acerca do Pedro, ela se move, por quê? Ela sabia que ela ia ser curada. Uma coisa é nós sabermos o que Deus pode fazer, uma coisa é nós sabemos o que Ele fez na cruz, outra coisa é nós vivemos de acordo com tal. Uma coisa é nós sabermos que o milagre está ali, outra coisa é nós nos movermos para vivermos esse milagre que está ali. E aí essa mulher, ela não só teve certeza, ela não só teve fé, essa fé moveu ela, porque a palavra continua e diz que ela foi no meio da multidão lá, e o que ela fez? Ela tocou, daquela mesmo jeito que ela falou que ia tocar em Jesus. E aí Jesus, parou. Jesus fala, alguém me tocou. Aí os discípulos, ô mestre, como assim? A multidão está te aglomerando, a multidão está te tocando. A multidão crê, a multidão tem fé, só que a multidão não age como quem tem fé, não se move como quem tem fé. Agora, quem se move como quem tem fé, alcança o milagre de Deus. Aí ele fala, não. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou de uma maneira diferente. Sabe por quê? Porque de mim saiu poder. Não foi Jesus que olhou para ela e falou, ô filho, eu quero te curar hoje. Não, ela creu que se ela só tocasse já era o suficiente. Nós somos tão feridos, tão magoados, tão chateados, ficamos assim, ai, se Jesus me ama, Ele vai fazer. Se Jesus tem um plano na minha vida, Ele vai fazer. Aí se for da vontade de Deus e blá, blá, fica jogando a peteca para Deus, quando a peteca está na tua mão. Quando você se posicionar, vai acontecer. Quando você crer, vai acontecer. Quando você se mover, vai acontecer. Para de ficar jogando para Deus aquilo que é você que tem que entender e tem que começar a se posicionar. Ai, se Deus quiser, eu vou abandonar o pecado. Se Deus quiser, eu vou me converter. Ai, mas eu não consigo ficar firme. Eu acho que eu não nasci para isso. Como não?
Nós nascemos para adorar a Deus com a nossa vida. E aí ele para e fala, não, alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu o poder. Aí aquela mulher que não podia se esconder, ela falou, fui eu. Você está entendendo ou não? Só que ela estava com medo, por quê? Porque ela estava impura, ninguém podia saber que ela estava ali, ninguém podia saber que aquela mulher impura estava ali. Aí ela fala, mestre, quando eu te toquei, eu fui curada. Aí Jesus olha para ela, e aí Jesus fala para ela, olha, vá em paz. Porque quando nós cremos e agimos de acordo com a fé, nós encontramos a paz. Aí Jesus fala para ela, vai em paz. Sabe por quê? Aí Jesus fala, sabe por quê? Vai em paz. A sua fé te curou. Então Jesus fala o quê? A fé que ela teve curou ela. A pergunta que eu te faço hoje é, você tem fé? Você crê verdadeiramente em Deus? Você crê verdadeiramente na palavra de Deus ao ponto de se mover em direção a Ele? Meu irmão, não importa. Ai, quando eu mudar, eu vou para o Senhor. Quando eu parar de beber, eu entrego a minha vida para Jesus. Quando eu parar de usar droga, eu entrego a minha vida para Jesus. Meu irmão, um dia eu decidi ir como eu estava. Só que eu não permaneci do jeito que eu estava. Eu fui, conforme eu caminhava nele, com ele, a minha vida foi mudando, foi sendo transformada. Eu fui abandonando aquelas coisas. Jesus foi me curando, Jesus foi me tratando, Jesus foi me libertando. O problema é que nós queremos nos libertar, mas o único que pode nos libertar é Ele. O problema é que nós queremos mudar primeiro para ir. Não, a glória não é minha, não é sua. É Ele que nos muda, é Ele que nos transforma. Porque quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais nós abandonamos a antiga maneira de viver. Nós precisamos dar passos de fé a partir de hoje. Precisamos crer. Em nome de Jesus. Sabe, para finalizar, eu quero falar para você de um homem que estava à beira do caminho. Um homem cego que estava à beira do caminho. A palavra de Deus vai dizer que ele começou, sabendo que Jesus estava passando ali, ele começou a clamar, a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí as pessoas mandaram ele calar a boca. Esse homem que já passava por todo tipo de vergonha. Ele não se importou com o que as pessoas falavam. Ele já era tratado daquele jeito por todo. E aí ele grita ainda mais alto, porque ele não sabia se ia ter outra oportunidade. Ei, talvez essa seja a sua oportunidade de mudar de vida. Se posicionar, de decidir verdadeiramente. Ter uma vida com Deus de hoje em diante e deixar Ele te transformar. E aí aquele homem grita ainda mais alto, Jesus para e Jesus manda ele ir até lá. Aí Jesus fala, o que você quer que eu te faça? Eu pergunto para você, o que você quer que Jesus te faça? O que tem te limitado? O que tem impedido você de viver o extraordinário em Deus? Sabe? Clama a Deus, clama ao Senhor e você vai ver que Ele fará. Aí ele fala assim, Senhor, eu quero ver. E aí Jesus fala, veja. E aí ele começa a enxergar e ele vê Jesus. E a partir dali ele começa a caminhar com o Senhor. Eu declaro sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus, que através de cada passo de fé que você der, você vai ver os milagres de Deus acontecendo na tua vida, você vai ver a transformação de Deus acontecendo na tua vida, na tua casa, na tua família, as suas orações sendo atendidas pelo Senhor em nome de Jesus. Que a paz que excede todo entendimento seja sobre a tua vida, sobre a tua casa. E que a tua fé possa agradar a Deus todos os dias. Pega esses exemplos desses homens e dessas mulheres que a Bíblia nos mostra, que tiveram atitude, que tiveram fé, que agradaram verdadeiramente a Deus. Amém? Fica na paz. Um beijo. Compartilha essa mensagem com quem precisa. Se você não é inscrito ainda, se inscreve e te espero na próxima semana. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fica na paz.